galera, beleza? Satisfação vê-los e revê-los mais uma vez por aqui. E hoje, na aula de Física com o professor Joelby Fontinelli, você vai abrir o seu livro no capítulo 3. No capítulo 3 ele traz um assunto muito interessante para a gente. Movimento uniforme. E aí eu vou para a principal característica do movimento uniforme. E qual seria essa característica principal do movimento uniforme? Nós temos duas características. Eu vou falar da primeira. A principal característica e primeira característica do movimento uniforme é aquele movimento onde a velocidade é constante. Peraí, professor, o que é algo constante? Algo constante é aquilo que se repete, é aquilo que não muda, é aquilo que não se altera com o passar do tempo. Vou te dar um exemplo. Olha para cá então. Imagina que eu chego em sala de aula e digo assim para você, esse aluno aí estuda constantemente. Eu estou querendo dizer o que exatamente? Estou querendo dizer que com o passar do tempo, você repete o ato de estudar. Movimento uniforme, velocidade constante. Velocidade constante é aquela velocidade que se repete. Deu para entender essa analogia aí? Então olha para cá mais uma vez. Não esqueça. Movimento uniforme, velocidade constante. A outra característica do movimento uniforme é a aceleração, onde a aceleração ela é igual a zero. Mas eu vou te dar um exemplo para te entender melhor essa situação, ok? Olha para cá então. Imagina a seguinte situação. Imagina que você dirige. É uma suposição, claro que vocês não dirigem, mas vamos supor que vocês dirijam. Você está dirigindo lá o seu carrão, ganhou um carrão e você está dirigindo. Aí você está com uma determinada velocidade. E você quer diminuir essa velocidade lá do seu veículo. Você pisa onde? No freio, não é isso? Galera, o freio também é chamado de desacelerador. E quando você pisa nesse freio, a velocidade ela é o quê? Ela reduz, ela diminui. Segura isso daí, Segura essa informação. Velocidade diminui quando eu piso no freio, quando eu piso no desacelerador. Mas vamos supor que você está dirigindo ainda lá o seu carro, você parou num cruzamento, e aí abriu o sinal. Você quer aumentar a velocidade que você estava. Você estava parado, olhou o sinal, quer aumentar a velocidade, você pisa onde? No acelerador. Quando você pisa no acelerador, o que acontece? A velocidade do veículo, ela aumenta. O veículo aumenta a sua velocidade. Então, quando eu piso no freio, a velocidade diminui. Quando eu piso no acelerador, a velocidade aumenta. Mas olha para cá, eu falei para você o seguinte, que a aceleração no movimento uniforme ela é zero. Ela é zero porque ela não existe. Como assim, professor? Movimento uniforme não pode mudar a velocidade. Lembra da velocidade constante? Aquela velocidade que não muda, aquela velocidade que não se altera? Pois é, no movimento uniforme não tem esse aumento e essa diminuição. Não tem a aceleração e não tem a desaceleração. Então não tem aceleração. É por isso que eu digo que no movimento uniforme a aceleração ela é igual a zero. Ela não pode existir, ela não pode fazer com que a velocidade desse corpo se altere. Beleza? E aí eu posso te dar alguns exemplos. Imagina pessoas descendo no shopping por uma escada rolante. Tu percebe que na escada rolante a velocidade ela se mantém o quê? Constante, se mantém a mesma, não se altera. Então ali é um exemplo de movimento uniforme. Imagina esse cavalo passando aqui, passou correndo aqui esse cavalo. Se ele estiver com a mesma velocidade, o movimento que ele está fazendo é um movimento uniforme. Imagina uma lesma andando vagarosamente, bem devagar. Se ela mantém essa mesma velocidade com o passar do tempo, o movimento que ela está fazendo é um movimento uniforme. Então, relembrando você, movimento uniforme é aquele movimento onde a velocidade é constante, não se altera, não muda, e a aceleração é igual a zero, porque tu sabe que a aceleração faz a velocidade mudar. E no movimento uniforme, ela não pode mudar. Olha para cá agora. Vamos colocar um pouquinho de matemática aí, né, para melhorar mais essa aula. Então, eu te apresento agora aqui a função horária do movimento uniforme. S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. S é a posição final. S0, a posição inicial. Mais V, que significa V? A velocidade, e T, o tempo. Ei, galera, se a questão te trouxer essa equação e dizer para vocês que essa equação
ela está utilizando o Sistema Internacional de Medida, o SI, é porque essa posição final, tu vai medir ela em metros, a posição inicial tu também vai medir em metros, já a velocidade tu vai medir em metros por segundo e o t, que é o tempo, você vai medir em segundos. Professor, mas como é que isso daí pode cair numa questão? Como é que isso pode vir em forma de questão para a gente? Imagina essa equação aqui, ó. S igual a 20 mais 2t, beleza? E eu te pergunto assim nessa questão, quem é a posição inicial e quem é a velocidade? Você vai pegar essa equação e vai fazer uma analogia, uma comparação com a função horária do movimento uniforme. E tu percebe que a função horária do movimento uniforme é um número que está sozinho. Então, por comparação, por analogia, você vai dizer que a posição inicial ela é igual a 20. Já a velocidade, ela está multiplicando o tempo. Então, tu olha aqui embaixo, tu percebe que 2 está multiplicando o tempo. Então, 2, fazendo essa comparação, fazendo essa analogia, 2 vai ser a velocidade. Vai ser 2 metros por segundo. Tem uma outra observação que eu quero fazer para vocês. Se essa velocidade é uma velocidade positiva, é porque esse movimento ele é um movimento progressivo. E esse corpo provavelmente está no sentido positivo da trajetória. Já se essa velocidade é uma velocidade negativa, é porque esse corpo está fazendo um movimento retrógrado. Palavra estranha, né? Retrógrado, mas não esqueça. Se a velocidade é negativa, o movimento ele é retrógrado e o corpo está no sentido contrário ao sentido positivo da trajetória. Com isso, pessoal, eu encerro essa aula e desejo a todos bons estudos. Pegue o teu livro no capítulo 3 e resolva os exercícios. Um abraço e até a próxima.